Boa noite. Vamos começar a nossa quarta aula sobre coordenação visomotora, com o tema recorte e colagem para educação infantil. Sou Luiz Eduardo, sou aluno da Unint, Campo de Juara. Minha orientadora Maria de Fátima da Silva, meu RU 33 12 738. Então, o nosso tema fala sobre recorte e colagem. É a quarta aula de visomotora, né, na educação infantil. O trabalho com recorte e colagem é explorado de forma criativa. Tem por objetivo também influenciar o aluno, no caso a criança, a construir e a elaborar o seu espaço, desenvolvendo a coordenação motora fina, que no caso é trabalhar com os músculos menores, que são os músculos são as mãos e no caso os dedos, né? Possibilita que ele articule movimentos corporais e construa maior consciência desses movimentos. Então, no caso, eles vão praticar esses movimentos, mas com consciência, tá? Uma tesoura adequada pode ser uma excelente aliada no desenvolvimento dessa coordenação motora fina, que vai estimular a habilidade cognitiva básica, no caso a atenção e a concentração e a sequência. Seu bom uso depende de pré-requisitos. Esses pré-requisitos também vai servir para outras atividades escolares. No caso, se ele se sair bem com essa atividade, utilizando bem a tesoura, né, recortando o papel ali com bastante habilidade, ele vai adquirir pré-requisitos para que ele desenvolva outras habilidades. Então, a coordenação motora fina, ela está relacionada ao desenvolvimento dos músculos menores do corpo, dentre os quais já foi citado que no caso são os das mãos e dos dedos. Ao desenvolver tal habilidade, as crianças são capazes de realizar movimentos mais delicados e preciosos, que podem implicar, por exemplo, no modo como elas pegam o lápis e na pressão que elas vão fazer utilizando o lápis na escrita. Então, essas atividades é de grande importância, de grande relevância. Por quê? Porque elas vão estar manuseando a tesoura de forma adequada e, consequentemente, vai adquirir pré-requisitos para que sejam utilizados em outras atividades escolares, principalmente na forma de escrever e na pressão que elas fazem no lápis. Mas antes da tesoura, temos que utilizar outras atividades para que elas se preparem, né, para utilizar a tesoura. No caso, por exemplo, pintar paredes, arremessar bolas, petecas, bexigas, rasgar papel com as duas mãos de forma livre, de preferência revistas, depois jornais, amassar jornais e outros papéis, mexer em areia, argila e outros materiais com a mão, catar botões, pedrinhas e enfiagem. Esse negócio dessa enfiagem seria o que? Seria utilizar, no caso, o cordão, colocando dentro do canudinho, né, passando por dentro do canudinho. Isso aí vai estimular a articulação tanto dos dedos quanto das mãos. E no caso, quando for manusear a tesoura, vai estar mais apto, né, que adquiriu esses requisitos. Atividades também que podem ser realizadas para fortalecer a mão. No caso, o uso de pincéis, pegador de macarrão, pinças, punção com isopor, jogos de encaixe e de colocar um acima do outro, pistola de água, vaporizador
vaporizador e também conta-gotas. Isso aí será muito útil para fortalecimento das mãos, né? Convém destacar também que o uso da tesoura desenvolve muito mais do que a coordenação motora fina, tá? Então, no caso, você utilizando a tesoura, ela vai auxiliar muito mais, né? Ela vai destacar muito mais do que a coordenação motora fina. Ao aprender a usá-la de modo correto, as crianças, os alunos, no caso da educação infantil, também desenvolve uma série de habilidades motoras e cognitivas, como estabilidade postural, equilíbrio, percepção visual, coordenação visomotora, integração bilateral, orientação espacial, vai ter noção de espaço, dissociação das partes, né? Vai saber dividir as partes no caso, e da consciência corporal e também da força muscular, né? Isso aí elas vão desenvolver isso aí, né? São algumas habilidades que elas podem estar desenvolvendo, né? Mas a principal pergunta é: por onde começar? Tá? Então, já que estamos falando de crianças da educação infantil, tá? Lá do início, né? Então, entre 2 anos e 2 anos e meio, a criança já pode começar a manusear uma tesoura escolar. Entretanto, é importante que esse aprendizado seja realizado de maneira gradual, respeitando o seu desenvolvimento. Entre 2 e 3 anos, nessa idade, provavelmente a criança vai precisar das duas mãos para abrir e fechar a tesoura. No começo, a criança ela pode usar uma força excessiva para realizar o movimento e talvez não tenha desenvolvido habilidades suficientes para realizar muitos movimentos com a tesoura. Então, às vezes, ela vai utilizar as duas mãos, né? Então, entre 3 e 4 anos, com alguma precisão, a criança já consegue fazer cortes em linha reta. Nessa fase, pode-se começar a praticar novos movimentos, tais como as curvas, pois suas habilidades já permitem usar a mão auxiliar para girar o papel, tá? Então, no caso, se a nossa aula é para criança de pré, né, também podemos falar sobre criança entre 4 e 5 anos. A criança que foi estimulada é capaz de realizar cortes em curvas com precisão. Ela também consegue cortar formas geométricas, no caso círculos, quadrados e triângulos. Se você traçar uma linha no papel para direcionar o corte, a criança conseguirá ser muito mais eficaz com a tesoura. Então, no caso, você vai pegar o papel, vai marcar lá e ela vai cortar com precisão. No caso, para isso, ela teria que ter treinado bastante, ter usado bastante a tesoura em momentos certos, adequados, e tesoura também adequada, que vai auxiliar nessa atividade. Tá, treinando habilidades de pré-corte. É importante ressaltar que usar uma tesoura de forma correta é uma habilidade conquistada progressivamente. Por isso, recomenda-se realizar atividades de pré-corte com crianças a partir dos 2 anos. Esses exercícios têm como objetivo o fortalecimento das mãos antes
do manuseio da tesoura. Tá? No caso, o movimento de pinça, um exemplo. Peça para a criança segurar um copo com a mão auxiliar, enquanto pega feijões ou outros grãos com sua mão dominante. No caso, ele pega com a sua mão auxiliar, que depois pega feijões ou outros grãos com a sua mão dominante. Mostre como realizar o movimento de pinça, usando os dedos, polegar e indicador para pegar os feijões. Crianças acima de 3 anos podem realizar a mesma atividade com auxílio de uma pinça. Treino de força. Estimule as crianças a fortalecer os dedos brincando com recipientes de spray vazios, furadores de papel, pregadores de roupa. Deixe as crianças amassarem, espremerem e moldarem massa de modelar ou argila. Tá. Abre e fecha. Abre e fecha. Para as crianças maiores de 3 anos que ainda não usam a tesoura, brinque utilizando o instrumento como um fantoche, realizando movimentos de abrir e fechar a tesoura, como se ela fosse a boca do boneco. Peça para a criança, para o aluno, né, no caso da educação infantil, repetir a atividade, treinando assim o movimento de abrir e fechar a tesoura. Tá? Então, mas para isso temos algumas recomendações de segurança, né? Tem que observar. Ao colocar uma tesoura na mão da criança, é sempre importante explicar que é um utensílio que deve ser usado com cuidado e atenção, e apenas para cortar os materiais oferecidos durante cada atividade. Isso aí tem que estar bem claro. Explicar que a tesoura não é brinquedo, é um instrumento. Usar a tesoura de ponta arredondada. Reforça as instruções para a criança. Você só pode usar a tesoura para papel e os materiais que o professor ou a professora, né, deixar, né, for oferecido. Que muitas vezes a criança está com a tesoura ali guardada na bolsa e ele achou interessante cortar papel e ele pode estar cortando outras coisas. Tá. Agora vamos falar sobre algumas dicas de como segurar a tesoura e o papel. Já que fala de recorte e colagem, usar uma tesoura corretamente é uma habilidade que o aluno vai desenvolver com a prática. Mas você pode contribuir para o desenvolvimento dessa habilidade, ensinando a ele a forma correta de segurar a tesoura e o papel. Lembrando que se o aluno é canhoto, o aluno ou a aluna é canhoto, existe uma tesoura específica para facilitar o recorte, pois o corte da tesoura é diferente e dificulta na hora de fazer os trabalhos. Mostre para o aluno que cada mão tem um papel no processo. Enquanto a mão dominante segura a tesoura, a mão auxiliar segura o papel. Então, a mão auxiliar vai segurar o papel e a mão dominante vai vai pegar na tesoura. Tá. O polegar deve ficar encaixado no aro superior da tesoura. Os dedos indicador e médio se encaixam no aro inferior, enquanto os demais dedos ficam flexionados junto à palma da mão. Tá? Então tem que estar sempre mostrando, explicando para a criança, para o aluno, né, para a criança, a maneira correta de estar utilizando, né? Tem que ter muita atenção nesses momentos, né,
para explicar, porque para que eles possam aprender de uma forma correta, né? No caso, é sempre bom também providenciar uma mesa e uma cadeira adequada à altura da criança, à altura do aluno, permitindo que ela fique com os pés no chão e possa apoiar de forma confortável os cotovelos e antebraços sobre a mesa. Porque se ela fica com os pés levantados e utilizando tesoura, fica muito perigoso, né? No caso, ela tem que estar com os pés no chão, né? E tem que estar de uma forma confortável. Tá. Materiais adequados. Para treinar habilidades de corte com os alunos, reúna papéis de diferentes tamanhos e texturas, tais como cartolina, sulfite, papelão. Reaproveite materiais que tem na escola, que tem em casa, que pode estar levando, como embalagem de cereal, caixas de sapato velhas, caixas de papelão, revistas e jornais velhos, panfletos. Trabalhe também a força e a preensão no uso da tesoura, utilizando materiais de consistências distintas, como palha, massa de modelar e argila. Lembre-se que papéis mais firmes facilitam o manuseio da mão auxiliar. Tá. Escolha tesouras adequadas para a faixa etária do aluno. Tesouras com a lâmina mais curta e sem ponta são mais seguras e fáceis de manusear. Uma tesoura com cabo de borracha pode ser mais confortável para o aluno que está começando a manusear o instrumento. Tesouras de mola facilitam o movimento de abrir e fechar, sendo mais indicadas para os mais novos. Tá. Algumas atividades que podem ser utilizadas. Atividades para estimular as habilidades motoras e cognitivas das crianças com a tesoura. Tá. Primeiro, rasgar papel. Comece essa atividade usando papéis mais grossos. Corte o papel em tiras e peça para o aluno rasgá-las em diversos pedaços menores. Nessa atividade, as crianças trabalham com o dedão e com os dedos indicador e médio, enquanto seguram firme o papel para rasgá-lo. Isso também exige que os pequenos, que no caso os alunos, as crianças, movam as mãos em direções opostas ao mesmo tempo, de modo a desenvolver habilidades de coordenação bilateral. Primeiros recortes. É hora de ensinar o aluno a realizar seu primeiro recorte com a tesoura. Nessa atividade, a criança deve fazer com um único movimento de abrir e fechar a tesoura para fazer um corte reto no papel. Desenhe no papel linhas de 2 a 3 centímetros de largura, com 8 a 10 centímetros de comprimento. Gradualmente, reduza a largura entre linhas e aumente seu comprimento. Ao realizar essas atividades, o aluno estará exercitando os músculos das mãos para, em breve, serem capazes de cortar linhas mais longas sem cansar. Tá. Estimule o uso de materiais diversos. Deixe os alunos usarem a tesoura para cortar massinha de modelar e argila. Essa é uma atividade excelente para desenvolver força muscular, já que elas terão que empregar um esforço maior para cortar um material mais
resistentes. Lembre-se que essas atividades devem sempre ser supervisionadas. Você tem que estar sempre ali observando, olhando, né, para que eles não façam sozinhos, tá? Tá. Outra atividade que podemos citar é exercite as curvas. Pedir para as crianças cortarem círculos, ondas e corações é um desafio ainda mais complexo do que realizar os cortes em zigue-zague, mas é uma excelente maneira de que os pequenos trabalhem a coordenação bilateral, tendo de fazer o uso apropriado de ambas as mãos, tá? Então, vamos terminar nossa aula por aqui, né? Essa aula sobre coordenação visomotora, no caso de recorte e colagem. Agradeço pela atenção e boa noite.